Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 5. Se você não assistiu a parte 1, 2, 3 e 4, dá uma conferida que a história é muito bonita e traz muitos aprendizados. É um livro psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, que foi um senador romano e teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Então nós paramos na parte que a filha de Públio havia sido curada e uma vez curada, ele retomou seu orgulho. Muito bem, foram tocando a vida desta forma até que ele sofre a vingança de uma pessoa que tinha muita raiva dele. Lembram de quem? O André de Gioras, pai do Saul, o menino que tinha sido preso, que tinha sido açoitado, que o Públio achou que ele tinha fugido da prisão, mas ele não fugiu, ele foi roubado para entrar no comércio de escravos e vendido em Roma. Então, na cabeça de Públio, isso tinha sido resolvido, mas o André de Gioras, que era o pai do garoto, nunca teve o filho de volta e quis se vingar do senador. Como que ele fez para se vingar? Ele infiltrou ao longo de alguns meses no seu palácio, no palácio onde Públio vivia com a família, uma serva, sua funcionária de confiança. Quando o palácio precisava de empregados, ele deu um jeito de indicar essa serva judia, honesta, uma ótima serva, mas era sua amiga e estava ali dentro do palácio a seu serviço. E ele arquitetou um plano com essa serva. Ele disse assim para ela: olha, num determinado momento em que você tiver bastante a confiança da Lívia, da sua patroa, da sua senhora, eu vou pegar duas vestes, você vai pegar uma veste da Lívia, uma veste de patrícia romana, da nobreza, vai vestir, eu vou me vestir como um nobre romano, da mais alta hierarquia. Numa madrugada, você vai no quarto do bebezinho Marcos, que tinha 1 ano, o filhinho mais novo do senador. Você dá alguma coisa para a criança dormir e você embrulha ela e me dá, eu vou estar às portas do palácio, você me entrega a criança nas portas do palácio. A gente não quer que ninguém nos veja, mas se alguém nos ver, vai achar que é a senhora Lívia, que está entregando o próprio filho, simulando um rapto, para quem? Para o governador Pôncio Pilatos, que todos sabem que ele é apaixonado por Lívia. Então, se alguém ver, não vai abrir a boca, porque vai falar, é uma patrícia entregando um embrulho para um patrício. Então, nenhum soldado, nenhum servo teria o direito de abrir a boca. Esse é um plano ardiloso arquitetado por André de Gioras, pai de Saul, e é um plano que deu certo. Porque, na verdade, quando a serva faz isso e entrega o bebê para o André, que está vestido de patrício, o chefe da guarda do palácio, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o Sulpício, que pegou a confiança do Públio, e quando o Públio se mudou para Cafarnaum, ele levou o Sulpício com ele. Quem era o Sulpício mesmo? Ele era o amante da tia do Públio, da Fúvia. Ele era um amante dela, e eles continuavam ali tendo o caso deles, querendo arquitetar contra a Lívia. Por conta de nada, a Fúvia tinha muita raiva de Lívia, porque Lívia era bonita, porque o cunhado dela gostava da Lívia e não gostava dela.
Então ela continuava tentando prejudicar a vida de Lívia, que já estava muito distante dela, né? Uma em Cafarnaum, a outra em Jerusalém, não importava. Então Sulpício, que é o chefe da guarda, vê isso. E ele imagina realmente que foi a Lívia que entregou o próprio filho nas mãos de Pôncio Pilatos, porque eram dois nobres vestidos com a nobreza, de madrugada. Por que ela faria isso? Porque supostamente eles eram amantes, e agora que a filha Flávia estava em franca recuperação da lepra por causa da cura de Jesus, o senador Públio Lentulus ia querer voltar para Roma. E a intriga arquitetada por eles é que, como eles eram amantes, o único jeito deles continuarem sendo amantes era que ela entregasse o próprio filho ao Pilatos, e de forma que eles não voltassem para Roma. Quer dizer, é um pouquinho mais de investigação teria mostrado para o Públio o absurdo disso, porque a Lívia não saía de casa. Quando ela saía de casa, ela dizia para onde ia, ela tinha caráter. Bom, o profeta Jesus havia dito que foi a fé da mulher dele que salvou a filha. Ele no fundo, ele sabia da idoneidade da esposa, mas ele era mais orgulhoso do que consciencioso, como tantos de nós, não é? Então, quando eles acordam no dia seguinte e não vê o bebê, é aquele alvoroço, é aquele desespero. Públio manda os guardas investigar pela cidade toda, investigar duramente todos os seus servos, e quando chega Sulpício e diz: olha, eu vi uma nobre de madrugada entregando um embrulho para um outro nobre que partiu a cavalo com um embrulho, e coincidentemente o seu filhinho tinha o mesmo tamanho do embrulho e o seu filhinho sumiu. Ou seja, ele dá para o Públio a grande suspeita de que teria sido a própria esposa a fazer isso. Públio junta essa suspeita da entrega do filho para Pôncio Pilatos, a outra suspeita de que na festa de chegada deles a Jerusalém ela teria aceitado os galanteios de Pilatos, coisa que não aconteceu. E estes dois fatos são o suficiente para que ele faça a pior punição da vida da Lívia, que é excluí-la do convívio familiar. Ele diz: para evitar um escândalo de separação, nós continuamos na mesma casa, mas você fica proibida de sair dos arredores dos seus aposentos, e você fica proibida de criar, educar e conviver com a nossa filha Flávia. Então ele deu essa dura punição para ela. Ela não poderia sair de casa, ela seria uma cativa no seu próprio quarto e estaria excluída da educação e do convívio com a própria filha, que a fé dela ajudou a salvar. E ele então, sendo testado no seu orgulho e caindo e fracassando na prova do orgulho. Será que nós também estamos fracassando nas provas de orgulho que a vida nos manda? Porque isso não aconteceu só lá há 2000 anos com um senador orgulhoso. Isso acontece todos os dias com cada um de nós, em diferentes níveis de desafios que recebemos para superar. Às vezes a gente não dá conta, não é verdade? De superar a prova, e a nossa consciência sabe muito bem disso. Então Públio, ele vai acreditar mais nos conspiradores da Fúvia, que é a esposa do tio que ele não gosta, do Sulpício, que é um chefe da guarda que ele até confia, mas ele vai acreditar mais em pessoas de fora, nestes conspiradores, do que na fiel mãe dos seus filhos. Então, o que acontece é que ele impõe esse castigo e o afastamento
completo da família que ela mesma criou. E ela já estava sofrendo horrores com o desaparecimento do filho, não é? Nós vamos ver a lei do retorno pela traição acontecendo com esta serva. Esta serva que raptou o filho do casal, dando para o André de Gioras, o que acontece? O senador, ele aprofunda as buscas pelo filhinho. Aprofunda e não consegue encontrar, ele chega a um ponto de oferecer uma recompensa milionária, não pelo paradeiro do filho, por qualquer notícia que levasse ao paradeiro do filho. Tal era o desespero dele. E André de Gioras, ao saber isso, chama a serva para tomar um vinho na sua casa, um vinho das suas videiras, porque ele cultivava as uvas e fazia vinhos. Ele era um agricultor, um judeu bastante conhecido ali, né, entre os judeus. Mas era um homem esperto, sagaz. Quando o Públio oferece a recompensa milionária, ele percebe que ele corria grande risco, porque esta serva queria muito casar. E ela não tinha, tanto ela quanto o noivo, não tinham condições nenhuma de se casarem, nenhuma condição financeira de se casarem. Então veja, se ela faz a delação do André, ela ganha uma pequena fortuna, consegue se ver livre do André, vai para algum lugar bem longe e consegue se casar. Ele se antecipa a isso, ela nem tinha chegado a pensar nisso ainda, mas ele se antecipa a isso, convida para tomar uma taça de vinho da sua própria fabricação, para comemorar então o sucesso da empreitada do rapto da criança. Coloca veneno na taça de vinho, mas não um veneno fulminante, senão ela morreria ali na frente, ele não daria conta de dar satisfação do que tinha acontecido. Então ele deu um veneno que ela foi passando mal aos poucos, chegou no palácio passando muito mal. Quando ela percebe que ela vai morrer, porque a voz tranca, a respiração tranca, ela se dá conta que foi o vinho, mas aí já é tarde demais. E ela chama uma serva de confiança da Lívia, porque ela quer falar alguma coisa, mas ela não consegue falar e morre. Isto não levanta suspeitas na casa, porque era o caso de levantar suspeitas, né? Do que essa serva morreu? Morreu do quê? Morreu depois que foi aonde? Da onde ela veio? Não é verdade, gente? De novo, um pouquinho mais de investigação, você chega à verdade, mas às vezes as pessoas estão embotadas pelo orgulho, por preocupações e não conseguem perceber aquilo que se apresenta na frente dos seus olhos, não é? Então esta serva teve lá a sua queda moral e a sua morte. Anos mais tarde nós vamos ver o que acontece com todos os personagens quando a lei do retorno começa a voltar e cobrar os seus débitos e cobrar o aprendizado que não foi vencido, que não foi aprendido, vamos dizer assim. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aguardem a parte 6. Um grande beijo e até lá. Johan chis bonito pasu, ya chai wang winya so.